Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Só arrumar aqui que está meio torto, né? A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Estamos aqui dentro do quadro Estudando Junto. Seja bem-vindo ao canal e também a este quadro. Se você ainda não é cadastrado, você venha fazer a sua inscrição. Hoje é o dia 31 de janeiro. Esse vídeo ele vai estar entrando no ar, a lição número 8. Vai estar entrando aí no canal, né, na segunda-feira. Essa lição será tratada no próximo domingo, né? Que é dia 22 de fevereiro de 2026. Porém, estamos no dia 31 aqui que eu estou gravando aqui, né? Para vocês esse conteúdo. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus mais uma vez pela vida de mais um inscrito no canal. Não sei se é um irmão, se é uma irmã, se é algum da palavra de Deus que tem aí, né, homologado a sua inscrição. E diante disso eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, amado e querido irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida e que esse canal ele se torne uma fonte, né, e um canal realmente de bênção para você durante o período que aqui você estiver conosco, refletindo na palavra de Deus, aqui em cada quadro, aqui, seja de escola dominical, seja do momento de reflexão, seja de gnomodismo, texto contexto, enfim, leitura bíblica, né, devocional, a leitura da semana, nos quadros também que temos aqui durante a semana, que seja uma bênção para você, tá bom? Que o Senhor venha acrescentar aí muito na tua vida, como Ele tem acrescentado nas nossas vidas quando aqui estamos, tá bom? Hoje estaremos aqui dentro do quadro Estudando Junto, onde o tema central do primeiro trimestre, estamos tratando do Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. E hoje vamos estar aqui considerando a realidade da terceira pessoa eterna, que é o Espírito Santo. Então hoje vamos estar conhecendo aí, né, na palavra de Deus, a realidade também da pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa aí dentro desta terceira pessoa eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nosso pecado, queremos te agradecer, Pai, por este momento, por estarmos aqui mais uma vez reunidos, juntos aqui para conhecer o conteúdo de mais uma lição dominical. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse momento, abençoa cada irmão, abençoa a cada inscrito no canal, como também aqueles que sempre estão conosco, Pai, ainda que não tenham feito a sua inscrição, mas tenham levado um tempo para estar junto conosco, refletindo na tua santíssima palavra. Se conosco, Pai, ilumina-nos, dá-nos entendimento, abre nossos olhos, Pai, para que nós possamos conhecer, ó Pai, as maravilhas da tua palavra. Faz isso, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou estar aqui então abrindo, tá bom, o PowerPoint. Essa lição, né, está dentro da grade teológica que fala sobre o estudo do Espírito Santo, né? A pneumatologia. Pneuma, espírito, logia, estudo sobre o Espírito Santo. Essa é a grade que trata, né, para falar
divindade do Espírito Santo, como também no seu ministério. Temos também a paracletologia, né, que fala do Paracleto, do Espírito Santo, como também aquele companheiro, amigo e advogado. E hoje vamos estar aqui vendo, na lição 8, o Deus Espírito Santo, dentro da realidade dessa terceira pessoa, ainda que Deus seja único, mas revelado nessas três pessoas eternas. O textuário diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, versículo 16. Então, logo, Jesus ele já estava aqui antecipando, né, aos discípulos que agora o Espírito Santo ele não viria mais como no Antigo Testamento. Observamos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele se manifestava na vida dos profetas, até mesmo de sacerdote, mas necessariamente e quase que e quando não, de forma esporádica, o Espírito Santo ali se manifestava. Exemplo do momento ali de 2 Crônicas, capítulo 20, em que Josafá ora, e diz a Bíblia que o Espírito Santo desce sobre um determinado israelita ali, que eu esqueci o nome agora, e ali ele traz uma palavra de Deus para Josafá e o povo de Israel naquela ocasião em que estava em iminência um confronto militar, um confronto bélico. E diante daquele momento, o Espírito Santo se manifestou. Então o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele era esporádico. Porém, agora, o Senhor Jesus disse que ele iria para o Pai e ele vos daria outro Consolador. Quem? O Pai, para que fique conosco para sempre. Aqui nós estamos falando, né, do envinho. Eu até coloquei aqui, anotei sobre isso. Deixa eu ver assim, que eu coloquei aqui, só para nós entendermos. Assim como em concordância com o Pai, assim como concordância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram em criar o homem segundo a sua imagem. Quando ele diz lá, façamos homens à nossa imagem e semelhança. Assim também em concordância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram em incumbência distinta, né, obrar a salvação da humanidade, sem comprometer a sua divindade. Não é o fato aqui que diz o Senhor Jesus através de João 14,16. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco. Isso não quer dizer que o Pai era maior que o Espírito Santo, ou o Filho seria maior que o Espírito Santo, mas foi uma concordância com respeito a esse trabalhar, a esta obra. Deus ele planejou, o Filho foi parte desse plano, veio cumprir, o Espírito Santo agora está a gerenciar, né, a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porém, ainda assim, todos têm a sua divindade. São o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Um único Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Verdade prática diz: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja, né? Então, observe que o ministério é triplo, né? Primeiro, ele nos consola. Segundo, ele é aquele que nos ilumina, nos guiando em toda a verdade, como disse o Senhor Jesus, e nos dando o entendimento da palavra de Deus. E santificador, é ele que, ainda que o nosso corpo ele se corrompa, diz Paulo, que o nosso interior se renova a cada dia. Eu não abri para vocês aí, né? Está abrindo agora. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Essa é a verdade prática. Plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Quando se trata da verdade prática, amado, se trata de algo que nós temos que colocar, é o dia a dia nosso. Nós cremos desta maneira. Nós cremos que o Espírito Santo é Deus, né, que é
tem a sua divindade, na terceira pessoa, e que ele é plenamente divino, e que atua segundo a revelação da sua palavra, como consolador, ensinador e também santificador. Leitura bíblica em classe, João 14, 25, 31 diz: tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É importante pararmos aqui e considerarmos. Aqui já está o primeiro referenciado aí, na verdade, prática, né? Ele será aquele que vem nos ensinar. Estava primeiro consolar, depois ensinar. E nós precisamos entender que quando Jesus falou aos discípulos, aqueles que conviveram com ele, aqueles que foram ministrados pelo Senhor Jesus. E para nós não é diferente. Hoje, o Espírito Santo do Senhor, deixa eu só ver aqui algo, o Espírito Santo do Senhor, ele nos faz lembrar, mas para nós lembrarmos do que o Senhor Jesus tem dito, para nós lembrarmos o que o Senhor tem dito para cada um de nós, deixou escrito para cada um de nós, nós precisamos ter o nosso devocional, ter um compromisso, algo que tem que fazer parte da nossa vida, amados, que é a leitura bíblica diária, a leitura bíblica particular em nossa casa, no momento em que isso é possível, porque certamente esse momento ele vai existir. Não há desculpa para nós, porque trabalhamos ou porque temos que ir para a escola, não haver sequer meia hora, 15 minutos para nós tomarmos a Bíblia em nossas mãos. Se é no trabalho, temos horário do almoço. Se é na faculdade, temos horário do intervalo. Se não, até mesmo em casa. Quando chegarmos, antes de dormirmos, antes de orarmos, para nós descansarmos para outro dia, nós podemos reservar ali, abrir a Bíblia, estaremos a tua palavra, da forma que você assim achar por bem ler. O ideal seria fazer aquela leitura progressiva, desde Gênesis até Apocalipse. E, por certo, tendo esse exercício, temos a garantia de que o Espírito Santo nos fará lembrar, quando necessário, de tudo quanto ali passamos a conhecer através daquele devocional. Aí Jesus continua dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou lhe disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. A introdução diz: o Espírito Santo é a pessoa divina, não a força impessoal ou a mera influência espiritual, O Espírito Santo ele não flui. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está ao nosso lado. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo não está no momento que estamos no culto. O Espírito Santo está em nós. Aonde nós formos, aonde nós estivermos, o Espírito Santo, ele é a habitação. Ele caminha conosco o tempo todo. Ele nunca se ausentou, a não ser que nós venhamos a nos tornar rebelde, venhamos nos obstinar, venhamos voltar para a nossa vida de pecado. Por certo, a Bíblia deixa claro que aí o Espírito Santo ele não vai permanecer. Porque assim como o Senhor Jesus disse que o príncipe deste mundo e ele não tinha nada a ver com ele, assim também é o Espírito Santo. O próprio que a Bíblia nos apresenta, na terceira pessoa, o Espírito Santo, já diz que ele é santo. Então, convém estarmos totalmente dependentes da influência do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Então, há outras crenças que tratam o Espírito Santo apenas como uma força impessoal. Força não pensa, força não age, força não interage. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele traz todos os aspectos
de uma pessoa. Ele nos fala, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele está sempre conosco, a nos consolar, a nos ensinar e também a nos santificar. E quando é que ele nos santifica? Quando ele fala ao nosso coração, isso não é de Deus, não devemos fazer aquilo, não devemos fazer isso. Ali está o Espírito Santo a trabalhar na nossa santificação. Ele é o Consolador prometido que procede do Pai e do Filho. Ele nos dá a garantia de que nós não estamos só, de que Deus sempre está conosco. Ele é plenamente Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Esta lição discorre acerca da pneumatologia, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo. Primeiro tópico, o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Não é uma força. Não é aquele que flui, está aí vagando no ar, de maneira alguma. O Espírito Santo, ele é um ser maravilhoso, ele é Deus, glória a Deus. O Espírito Santo não é uma força impessoal, uma energia ou uma influência, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele age com autonomia. Fato este, quando nós lemos nas cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que é ele que dá, né, que ele ministra os dons em nossas vidas, segundo o que ele quer, segundo como ele quer. Ele faz isso, diz a palavra de Deus. Isso trata de autonomia. Isso se refere à prerrogativa pessoal do Espírito Santo, exercendo funções próprias de uma pessoa. Ele tem propósito. E qual é o propósito do Espírito Santo? A Bíblia, a palavra de Deus nos diz que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o propósito quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa. Ela não precisa estar limpa, amados, para que o Espírito Santo habita. Ele vem, convence aquela pessoa e passa a fazer instantaneamente uma limpeza naquela vida, nas nossas vidas. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isso fala de autonomia, fala de propósito. Ele tem propósito, mente e consciência, que comprova a sua racionalidade. Vamos olhar ali em Romanos 8, 27. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Quando a palavra do Senhor nos diz: ele, olha só, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E aquele, vamos ver o 26. Do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo mesmo intercede por nós com gemido inexprimível. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. Então isso fala, né, e comprova a sua questão da razão, da racionalidade. Ele pode ser entristecido e envolve sensibilidade e emoção, como Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo, né, que habita em vós. Ele ensina e faz lembrar, o que demonstra inteligência e comunicação consciente, como nós lemos em João 14, 26. Ele guia os crentes, função que exige entendimento e relacionamento. Ele distribui os dons soberanamente, o que confirma a sua vontade em ação. Ele fala com clareza, chama pessoas e designa a tarefa, que são ações de uma pessoa divina. Negar sua pessoa é mutilar a Trindade. Segundo tópico, pessoa distinta da Trindade. A doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsistem três pessoas distintas. Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai,
e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias, como o modalismo, que ensina que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos sucessivos de uma única pessoa divina. Como não é, né? E o arianismo, que são crenças errôneas, né, que surgiram durante a igreja, que negava a divindade do Filho e do Espírito, e os pneumatômacos, que negavam a deidade. Porém, as Escrituras ensinam que o Espírito é enviado pelo Pai, em nome do Filho, evidenciando o seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas plenamente Deus. Vamos ver ali 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Capítulo 2, versículo 10 e 11. Porque Deus nola revelou, agora, olha só, pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas. Fala de onisciência. Para escutar o nosso interior, fala de onisciência. E esquadrinha todas as mesmas profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a compreende, senão o Espírito de Deus que está em nós e nos dá esse entendimento. Terceiro tópico, Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos um divino companheiro. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra Consolador é tradução do grego Paracletos, que é tratado aí já dentro da grade Paracletologia, que significa aquele que encoraja e conforta, é ajudador, que auxilia na necessidade, e ainda advogado, como foi comentado, que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo. Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador, isto é, outra pessoa, alguém da mesma natureza que Jesus. O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Segundo ponto, a divindade do Espírito Santo. O debate filioque. A expressão latina filioque significa e do filho. Foi inserida no Credo Niceno-Constantinoplano para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha só, esse tal não é dele. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Esse debate ocorreu no século IV, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Em 381, após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratificava as Escrituras e professava a fé no Espírito Santo como divino, né? Como a terceira pessoa da Trindade. Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e também glorificado. Segundo tópico, os atributos divinos do Espírito Santo. Todos os atributos divinos do Pai e do Filho podem ser igualmente relacionados com o Espírito Santo, tais como onipotência. O Consolador tem pleno poder sobre todas as coisas. Vemos isso em Lucas 15, Romanos 15, 19. Onisciência, não existe nada além do seu conhecimento. Quando trata ali da mentira ali, né? No Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, está falando do Espírito Santo. Uma hora fala Deus, e você não mentiste a não ser a Deus, no versículo 4. Mas no 3, ele diz, Pedro, para Ananias, porque mentiste ao Espírito Santo. Depois ele fala, não mentiste a não ser para Deus, que é o versículo 4. E também 1 Coríntios 2, 10, 11, fala desta onisciência. E onipresença. Não há lugar
algum onde se possa fugir da presença. Eternidade. Ele não passou a existir no Pentecostes, pois estava presente no ato da criação. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Tais virtudes são, de modo inequívoco, evidência da deidade do Espírito Santo. Essas características lhe são inerentes, não lhe foram agregadas nem conferidas. A terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Terceiro tópico, os símbolos do Espírito. Os principais símbolos representativos do Espírito Santo são o fogo utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo. Isso aqui é importante, né? Nós pararmos um pouquinho aqui, né? Está falando, a expressão aqui está corretíssima à luz da Bíblia e do Novo Testamento. Batismo no Espírito Santo e não com Espírito Santo. O com se deu, segundo o grego koiné, no tempo do Antigo Testamento, que fala dos momentos esporádicos e específicos que o Espírito Santo tomava a vida ali das pessoas, né, dos israelitas ali, de profeta, né? Então era batismo, né? Eles recebiam esse poder do Espírito, com o Espírito Santo ali, porque era temporário. Mas no Espírito Santo é porque o Espírito Santo, como já compreendemos nos pontos anteriores, ele está conosco e permanecerá para sempre em nós. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Simboliza também pureza, né, a questão do fogo, a presença e o poder de Deus. Segundo símbolo, a água. O Espírito flui da palavra como águas vivas que refrigera o crente e o reveste de poder. Vento se refere à natureza invisível do Espírito Santo, como João 3,8. No Pentecostes é representado pelo som como de um vento. O óleo, usado para a luz da unção, simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras. 2 Coríntios 1, 21, 22, 1 João 2, 20 e 27. Também pomba. O Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma de pomba. É símbolo da paz e da mansidão. Cada símbolo atua como figuras para a compreensão do caráter e da atuação do Espírito Santo. Como óleo, precisamos ter o entendimento. Cada uma desses símbolos, amados, precisamos ter como base, fundamento, para entendermos que aquele fogo, aquela água que a Bíblia está se referindo, o óleo e o vento, se trata do Espírito Santo. Um exemplo aqui em particular, a questão do óleo. Muito comum, muitos ali em Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens, referir-se, né, tomar aquela questão da lamparina, do óleo, da lamparina ali, com a pessoa do Espírito Santo. Quando o próprio contexto não pode jamais temos ali que aquele óleo é o símbolo do Espírito Santo. E por quê? Porque as virgens disseram uma para a outra que não poderia dar o óleo que tinha na sua lâmpada, mas que falou para a outra, vai e compra para ti. Então o Espírito Santo não é produto de barganha, produto de venda. Então logo, jamais, o texto da parábola das virgens, podemos tomar ali aquele óleo como sendo símbolo do Espírito Santo. Assim, também a questão do fogo, do vento, né? Da pomba, que foi somente em Jesus, né? O símbolo da pomba, como também nós vemos ali no barco, né? De Noé. Terceiro ponto, caminho final, as obras do Espírito Santo. Nós vemos aqui a divindade do Espírito Santo, a pessoa, a divindade, e agora nós vamos para... Vamos agora para o último ponto, que é o terceiro ponto, que vai falar sobre as obras do Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo e a encarnação. A encarnação do Espírito de Deus revela o papel do Espírito como um agente divino na concepção de Jesus. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá.
o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural, atuou, né? De modo sobrenatural no ventre de Maria, porque já aconteceu. Então, ele atuou, né? Naquela oportunidade no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, não quando ele foi gerado no ventre de Maria, é outro tipo de gestação, né? O evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho assume a forma humana, o Espírito realiza o milagre da concepção, né? A atuação, aí mais uma que conhecemos com respeito ao ministério do Espírito Santo. A divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, uma obra que somente Deus poderia realizar. Segundo tópico, o Espírito Santo e a ressurreição. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho declarou possuir poder para dar sua vida e retorná-la. Ele próprio é a ressurreição. E o Espírito Santo é o agente vivificador. E se o Espírito daquele dos mortos ressuscitou a Jesus, olha só, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Por isso que nós vemos o Senhor Jesus falar sobre a necessidade do nascer de novo. De partir desse nascimento, temos o Espírito Santo em nossas vidas. Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta na ressurreição e afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhe a ressurreição final em uma ação que apenas Deus é capaz de executar. A ação do Espírito nessa obra comprova sua plena divindade. E por último, o terceiro tópico, o Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove transformação. Deus nos escolheu para vivermos em santidade. A santificação possui duas dimensões. Uma posicional, no momento da conversão, e outra progressiva, como processo contínuo de transformação. O Espírito Santo habita no crente desde a regeneração até a glorificação, conduzindo-nos em santidade. E no momento que ainda que estivemos a passar dessa vida para outra, viemos a morrer, por ele habitar em nós, ele também, como ressuscitou ao Senhor Jesus, vivificou o seu corpo mortal, assim fará também com as nossas vidas no dia do arrebatamento. E estará conosco até o momento do crime, que é a glorificação. Porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta: andai em espírito, e adverte: não entristeçai o espírito. No entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. E vamos ler aqui para finalizar, Ezequiel 36, 26. Uma promessa já deixada pelo profeta Ezequiel. 36, 26. Onde diz: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. É justamente sobre, entre outros, como esse versículo, em que o Senhor Jesus ele se referiu ali a Nicodemos. Referiu a Nicodemos quando falou para ele que necessário é nascer de novo. Ele não entendendo, ele falou: poderá alguém já velho voltar ao ventre da mãe? E Jesus falou: como é que você não entende? Sendo ele, né, príncipe dos fariseus, né, doutorado nas escrituras, conhecedor das escrituras. Jesus estava se referindo a isso, a esses versículos, quanto em Jeremias, como também
como nós lemos aqui em Ezequiel, capítulo 36 e 26. E também vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito. Então, vamos para a conclusão. Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas co-igual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora e indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Quando o Senhor Jesus disse que eles iam receber, né, o poder, né, o revestimento, né, ali no dia de Pentecostes. Que todos nós vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar aqui, então, orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Senhor, mais uma vez, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve vir nos buscar. Nos ajuda, Senhor, durante todo esse período. Agradecemos pelo tempo que aqui estamos e nós cremos, Pai, no Filho e no Espírito Santo, como sendo o único Deus revelado em três pessoas eternas. Guarda-nos nesta fé e nesta âncora, Pai, em nossas vidas, até aquele dia que estaremos com o Senhor, com o Filho, com o Espírito Santo, para todo o sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade.